Olá pessoal, agora considerando a figura abaixo, é pedido para calcular o valor da expressão x mais y. Notem que aqui temos dois triângulos retângulos e como queremos saber o valor de x mais y em relação a esse triângulo da parte inferior. Este lado, que é o lado maior do triângulo, ou oposto a esse símbolo, que é o ângulo de 90 graus, representa a hipotenusa. Então temos a hipotenusa elevada ao quadrado, y ao quadrado, que é igual. O 4 representa um cateto, então 4 ao quadrado, e o 8 o outro cateto, então 8 ao quadrado. Então temos y ao quadrado, que é igual 4 ao quadrado dá 16, mais 8 ao quadrado dá 64. Então, o y, já isolando ele, é igual a raiz quadrada de 16 mais 64, que dá 80. Como a raiz de 80 não é exata, eu estarei decompondo esse valor em fatores primos. 80 dividido por 2 dá 40, 40 por 2 dá 20, 20 por 2 dá 10, 10 por 2 dá 5, e 5 eu divido por ele mesmo, que dá 1. Então podemos falar que temos 2 elevado à quarta, que multiplica o 5. Ou, se preferirem, e eu acredito que fique até mais simples, 2 elevado à quarta dá 16, 16 vezes o 5. Eu deixo dessa forma, pois eu sei a raiz quadrada de 16. Então, no lugar da raiz de 80, podemos colocar a raiz de 16 vezes o 5. E assim ficamos com y, que é igual, como eu falei, raiz de 16 vezes o 5. Então, o y é igual. Raiz quadrada de 16 é 4. A raiz de 5, como não é exata, esse valor permanece dentro da raiz. Então, aqui eu posso falar que o y é igual a 4 raiz quadrada de 5. E para encontrar o valor de x, novamente estarei aplicando o teorema de Pitágoras. Em relação a esse triângulo na parte superior, o x é a hipotenusa, então x elevado ao quadrado é igual. O 4 raiz de 5 passou a ser um cateto, então 4 raiz de 5 elevado ao quadrado, mais o 3 raiz de 5 é o outro cateto, 3 raiz de 5 elevado ao quadrado. Eu coloco entre parênteses, pois eu estou elevando ao quadrado tanto o 4 quanto as raízes de 5. Então podemos falar que o x elevado ao quadrado é igual. 4 elevado ao quadrado dá 16. Raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado dá 5, pois eu cancelo o expoente pelo índice e o 5 sai de dentro da raiz. Mais 3 elevado ao quadrado dá 9. Raiz de 5 elevado ao quadrado, cancelo o expoente pelo índice e o 5 sai de dentro da raiz. Então, o x, que é o valor que eu quero descobrir, é igual. Era potência, do outro lado se torna uma raiz. Raiz de 16 vezes 5, vimos que dá 80. Então, estou colocando 80, mais 9 vezes 5 dá 45. Então, o x é igual. 80 mais 45 dá raiz quadrada de 125. Que eu também posso escrever como raiz quadrada de 5 vezes o 25. Pois a raiz quadrada de 25 é exata e 5 vezes 25 dá 125. Então o x é igual. Raiz quadrada de 25 é 5. Esse 5, como a raiz não é exata, ele permanece dentro da raiz. Agora, substituindo os valores de x e de y na expressão, o x vale 5 raiz de 5, mais o y vale 4 raiz de 5. E realizando essa soma de duas maneiras, uma delas é colocar o raiz de 5 em evidência. Então, ficamos com a raiz de 5. 5 raiz de 5 dividido por raiz de 5 dá 5. Mais 4 raiz de 5 dividido pela raiz de 5 dá 4. Pois 5 vezes raiz de 5 volta a ser o que eu tinha aqui em cima. 4 vezes raiz de 5 volta a ser o que está aqui na frente. 5 com mais 4 dá 9. E a raiz de 5 é mantida. Ou simplesmente podemos falar que temos 5 raiz de 5 mais 4 raiz de 5. 5 com mais 4 dá 9. 9 raiz quadrada de 5.